igreja do meu pai, eu era baterista. Eu tocava bateria, mesmo. Isso é um assunto que muitas pessoas têm dúvida e várias pessoas perguntaram para mim, inclusive eu postei lá no Instagram recentemente falando um pouco. Existem ritmos que eles foram criados e consagrados para adoração a espíritos demoníacos, tá? Isso é real. Existem ritmos que Satanás se apoderou e ele colocou nominalmente, isso é meu, tá? Vamos lá, existem coisas, por exemplo, que no meu ponto de vista impossível é você adorar com certos ritmos. Adorar a Deus, no caso. Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. A gente vai ler em Levíticos, a galera nos chama levita quando a gente canta no culto, mas eu vejo que a tribo com tamanha responsabilidade tremenda, cara. Primeiro que o sacerdote, ele precisava... Primeira coisa que ele precisava fazer é tirar a cinza e colocar perto do altar, trocar as vestes e depois colocar uma nova lenha e acender um novo fogo. E a Bíblia vai falar que essa chama não se apagará. Eu creio que, tal como o mundo das trevas, ele só faz cópia. Satanás não criou nada. Só que Satanás, ele sempre quis ser adorado. Já se perguntou? Satanás, ele chega no deserto com Cristo e ele fala várias coisas, tenta muita coisa. Aí Satanás, ele fala assim, talvez muitos cristãos nunca entenderam a profundidade que tinha nisso que Satanás falou. Se prostrado me adorares, não é só dobrar o joelho, me adorares, tudo isso, todos esses reinos. Satanás levou Jesus a um lugar alto e mostrou todos os tronos da terra. E falou, se você dobrar o joelho, nem precisa morrer na cruz. Resumindo, ele falou isso. Isso tudo vai ser teu. Me adora agora, que tudo isso eu vou te dar. Jesus, ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus e tal, e Satanás foi embora. Mas isso ficou. Satanás é um cara que sempre quer adoração. E uma coisa diferente do comum, que nós sabemos que acontece, que é o ritmo, qualquer tipo de ritmo. Você está lá tocando louvor e de repente tem um atabaque. Eu estou fazendo um ritmo comum angolano que nós usamos para cultuar. Só que existem ritmos, William, que são totalmente consagrados a demônios. Existem ritmos que nem chegam para vocês, da mídia, para a galera da mídia e tudo mais. Existe a galera do rap hoje, que está usando bastante, muita tabaque misturada com os beats. A galera do funk usa várias tabaques misturadas com beat, porque não é só. E aí eu vou falar algo muito sério. Existem invocações específicas para os ritmos específicos consagrados a Satanás. Existem ritmos, por exemplo, que, vai lá, isso é bem pesado. Isso que eu vou falar agora é bem pesado. Existem ritmos, por exemplo, que vão ser colocados dentro do funk, que é para uma invocação certeira para um espírito de homossexualidade e sexualidade. Ah, Zé, mas não precisa. Cara, é que é célula rítmica. E no físico, na bruxaria, quando estão fazendo o ritual, eu não preciso falar de como que funciona, mas quando eles estão lá, eles têm que ter um cara percussionista. A Bíblia vai falar que em Satanás, em Isaías, eu creio, nele estavam os tambores. E isso é muito porque vários tradutores traduzem de formas diferentes. Neles estavam instrumentos, alguns traduziram que neles estavam os pífaros, né? Só que o que me vem no meu espírito quando eu leio isso na palavra é o seguinte, William. Pensa. Você está lá fazendo a invocação do espírito e quando bate cincado, quando é muito constante, quando os caras estão suando mesmo, aí vem a manifestação do Espírito. Elias, ele se levantou contra os profetas de Baal, porque o povo de Deus, ele se converteu aos espíritos de Baal. E naquele tipo de consagração, se você lê Reis, segundo Reis, eu creio, que Elias, ele quando se levanta, eles fazem adoração aos deuses. E nessa adoração aos deuses, se você for estudar os originais, eles tinham ritmos e era sempre com tambor. Sempre que tinha uma guerra de Israel, sempre que Israel fosse lutar, era sempre com tambores, os levitas na frente. E sempre que Satanás quer se levantar, é sempre com tambores
e com instrumentos. Agora, Uziel, quais são os ritmos que são consagrados a Beelzebub, a Satanás? São vários. Muitos. Hoje, Satanás, ele colocou isso muito no cross-media, então você vai ver isso em tudo que é mídia. Você vai ver até em música de criança que você nunca imaginaria. Por isso a Bíblia fala vigiai e orai. Então eu creio muito nisso, cara. Eu creio muito porque eu vivi isso na pele. Eu vivi coisas do tipo, a gente tá tocando na igreja e o meu pai fala assim, ei, para de tocar isso. E a gente só tava tocando a bateria. E você sente o teu corpo, você se sente motivado a tocar. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que nós precisamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está aí. Agora, o que esses ritmos fazem no mundo físico? Aí é punk, cara. Pode manifestar um espírito. O cara coloca um funkzinho na casa dele, isso tá curtindo, né? Tá bom. Pra ele. Uziel, pra mim não consigo, cara. Pode ser até um pouco de um lado meio religioso, mas eu sei a essência do que tem. Você atrai espírito de sexualidade dentro da tua casa. Quando você não conseguir suprir, você vai trair tua mulher. Uziel, mas só porque eu ouvi funk, Aí existem vários outros estilos musicais. Axé, existem vários estilos. E isso tudo saiu de Angola. Vou te explicar como é que aconteceu a evolução musical do Brasil. O Brasil era índio. E os escravos angolanos, especificamente, saíram de Angola e foram para a região do nordeste do Brasil. Chegando lá, eles foram para a Bahia. E nessa região da Bahia, eles chegaram e eles foram e fizeram várias ramificações rítmicas. Trouxeram junto a Umbanda, trouxeram junto várias coisas. E trazendo isso tudo, isso é a história do Brasil. Trazendo isso tudo, eles trouxeram aquilo que era a essência. Porque antes da África ter sido catequizada, ou seja, evangelizada pela palavra, eles conheciam a especificidade rítmica e demoníaca. Era isso que existia. Se você estudar o Antigo Egito, se você estudar várias coisas daquilo que é a história real, material de África, você vai ver que era aquilo. Entendeu? Então, quando eu falo de ritmos, eu falo com certa autoridade porque é isso. Agora, como eu posso mudar, cara? Um ritmo é uma sequência de notas que vai sincando. Você sabe, você é músico. Sim. Muda um pouco, acabou. Mas me diga uma coisa, aqui, não colocando uma saia justa em você, né? Nesse quesito aí. Mas aqui no Brasil, tem alguma música que é descarado, que tenha esse ritmo? Não vai dar pra falar, né? Não, uma Mas deve me pergunta... cancelar hoje. Não pode falar, mas... Não precisa falar o... Tem louvor que tem. Louvor. Tem. Não posso falar. Uhum. Existem louvores que tem. Existe uma cantora que ela foi muito famosa nos anos 2013, 2012. As letras dela são... Se você colocar no ramo espiritual, você vai falar, que loucura. É como se ela falasse isso, vem se entregar para mim, como na primeira vez. E ela fala várias coisas, não sei, para quem pegou, pegou. E existiram apresentações dessa cantora, se vocês forem procurar, que dentro do ritmo sertanejo, que não tem muito a ver. Uziel, mas posso ouvir? Pode. Cuidado principalmente com a letra e ritmo. Agora, ela colocou umas tabaques mesmo, escancarado, que pra quem ouve fica como se... Cara, eu quando ouvi aquilo, eu falei, meu Deus. Mano, como que essa pessoa consegue dançar isso aqui, ouvir isso aqui? Porque são coisas que, cara, tá muito na cara. Hollywood tá cheio. Estados Unidos tá cheio. Existem músicas que só tem... Eles disfarçam a tabaco com tarol, sabe? E da bateria você... Cara, mas como? E essa música gruda na cabeça. E você fica, cara, como assim? Existem frequências rítmicas que entram na tua mente, abrem portais... E dá um acesso. É como se você estivesse dando legalidade a espíritos de entrar na tua vida, porque você deu liberdade. Entendeu? O mundo espiritual é muito organizado. Satanás não entra em nenhum lugar que ele não tenha uma mínima brecha. Que talvez isso seja a brecha que está invadindo vários corações. O cara já tá triste e me coloca uma música de uma cantora que é conhecida por fazer sad sounds, que a melodia nem é só sobre ritmos.
está totalmente consagrada a Satanás. Você sabe os ritmos, você sabe as notas menores para você fazer notas de terror, por exemplo. Então são frequências que atingem o nosso cérebro e nos fazem nosso lóbulo pré-frontal ele fica ativo às coisas espirituais. Isso você pode pesquisar na psicologia, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. E é isso, irmão. Mas assim, ainda dentro desse assunto, sem colocar em saia justa também, uma perguntinha que eu sei que vai rolar aí nos comentários. O próprio Uziel disse aqui, e já ouvi várias pessoas dizerem também essa frase, que Satanás ele não cria nada, ele copia, ele é um eterno copiador. E uma das coisas que você disse aqui hoje é que ele sempre quis ter para ele, e ele sempre afirma, isso é meu, mas não é dele de fato. Vou dar um exemplo, quando tem uma pessoa possessa, ele vai falar, não, ela é minha. Mas não é dele, caramba. E ele fala, é minha, entendeu? Você não acha que seria muita pretensão, e eu não tô falando da gente consagrar, tirar a consagração, consagrar coisas profanas, não é isso que eu tô falando, tô fazendo uma pergunta aleatória. Não seria muita pretensão nossa atribuir a exclusividade de coisas ruins quando o assunto é rítmico, tendo em vista que quem criou a música Foi e Deus. o instrumento foi Deus? Tem, mas vou contar um texto bíblico pra gente pegar. A Bíblia vai falar que o povo de Israel foi para Jericó. Os muros caíram e Deus ele deu uma ordem. Deus falou assim, cara, todas as riquezas desse povo queimem. Só que houveram pessoas, eu não vou me lembrar do nome, que eu tô lendo agora de novo a Bíblia e eu vi aí em Êxodo, que Deus ele mandou e os caras meio que deram... Pegaram os animaizinhos ali. Os animaizinhos do ouro de Jericó, esconderam. E na outra batalha o povo de Israel perdeu. E daí Deus falou, cara, Josué, se liga. Foi até em Josué. Se liga aí, porque aqui esconderam isso, tem um negócio sujo aqui. Existem coisas, William, que Deus ele não se deixa escarnecer. Tá? Então, o que eu creio, Uziel, Satanás ele não é dono de nada. Tanto que hoje existem vários ritmos, afrobeat e tudo. Existem músicas de afrobeat, por exemplo, afrobeat que tá tendência hoje. Existem vários cantores do afrobeat que hoje estouraram no mundo todo. Hoje, nas músicas mais estouradas, no top 3 tem sempre um afrobeat. Agora você me pergunta, Zé, o afrobeat tem vários estilos que tem negócio macabro. Tem, cara. Tem. Eu sei que tem. Satanás é dono do afrobeat? Não. O que acontece? O que eu, como músico, num olhar musical, eu faço? Eu mudo a célula. Eu mudo o ritmo. Eu faço uma diversificação. E eu consagro tudo quanto eu fizer aos pés do Senhor. O Senhor sabe, eu falo assim, Deus ele não precisa que o mundo entre para a igreja. Deus é autossuficiente, cara. Eu não vou conseguir levar o mundo para a igreja. Aí eu preciso... Porque Paulo ele fala, cara, não vos amoldeis a forma de pensar do mundo, mas sede transformado pela metanoia, pela mudança de mentalidade. Para você, o que acontece? Deus não quer que a gente se amolde ao mundo. Ele quer que a gente não se conforme para que sejamos transformados por uma mudança de mentalidade. Porque só depois dessa mudança de mentalidade a gente vai experimentar a vontade de Deus. Então, existem coisas, cara, por exemplo, que você contou teu testemunho doido, cara. Mano, pensa teu testemunho doido. Cara, você não se amoldou. Você olhou para aquilo lá, você sabe do teu passado, você tem que fazer um podcast em dia falando da tua história, cara. Você cobra o Will. Cara, a história do Will é uma das histórias que eu falei, cara, que eu vi, meu Deus. E você não se amoldou. E no meio, que para os nossos olhos, que eles estão fazendo um negócio legal, mas você não se amoldou. Você foi transformado pela renovação do teu entendimento para você experimentar isso que você está experimentando. Então, é o que o pastor falou ontem, teve renúncias. E até para ritmos, para coisas, tem renúncias. E como músico, o que eu faço? Eu organizo, cara. Eu sei separar. Isso é profano. Eu não vou misturar o profano com o santíssimo. Jamais. Se eu conheço o meu coração, eu falo assim, Deus, isso aqui não é teu, eu não coloco. Que eu conheço, eu estudo a essência daquilo. Quando falando do worship, eu falei, mano, vou estudar isso aqui. Aí eu vi que dentro do worship colocavam umas notas específicas para atingir lugares mentais. Eu falei, não,
A galera tá ouvindo isso agora, eu já ouvi isso do tempo da Hilson, eu falo inglês, Austrália, a galera falando. Aí depois de vários tempos, começar a falar de ritmo, falar de tambores, tribal no meio do worship. Falei, cara, não faz isso aí. Porque a invocação demoníaca, Satanás, ele tá se escondendo em tudo que é lugar. Não é só no pop rock, não é só em qualquer lugar. Satanás, ele procura qualquer brecha. De repente a igreja tá lá. E você não sabe que você tá dando poder aos demônios de se manifestarem no lugar. Entendeu? Então é sobre isso. Na verdade, essa pergunta eu fiz até... Eu quero deixar claro que eu nem consumo esse tipo de música, né? não é o meu gosto. Mas assim, é porque é justamente aquilo que você estava dizendo. Existem bandas aqui cristãs, gospel. Existem ritmos aqui que não tem o gospel disso aqui também. Entendeu? E o povo vai lá e consome. Só mudou a letra. É a mesma coisa. É a mesma pegada. Hoje o mercado gospel... o mercado gospel, ele abrange tudo, cara. Ele tem de tudo que você quiser ouvir, tem ali. Entendeu? Então a minha pergunta é mais baseada nisso. Tipo, porque, cara, não mudou. Só mudou a letra. Tá, agora eu vou colocar na saia justa. Cara, pros nossos ouvintes aqui, que se preocupou com esse assunto, qual é esse tipo de ritmo? Como ele vai ter essa percepção? Existem várias tribos africanas. Da África do Sul, Ubuntu. De Angola tem várias tribos. Quimbundo, Kikongo. Tem várias tribos. Que cada tribo tem seu grito de guerra. Tá? Eu venho da tribo Quimbundo. Luanda, que é a cidade capital, já é mais tranquilo. Quando você vai mais... O que algumas pessoas falam, Angola profunda, você vai ver algo mais pesado. Eu vivi num bairro em Angola, em Viana, chamado Grafanil. E tem várias igrejas e tudo mais. Eu estudei numa escola chamada Colégio Além Mar. E teve um dia que choveu muito, cara. Muito, muito, muito. Que o transporte da escola é diferente aqui no Brasil, que as estradas, as ruas, tá tudo asfaltado, meu amigo. Em África não é assim, não. Lamacento, pá e tal. E, cara, a terra como é seca, quando chove fica muito grudenta. E os carros não conseguiam levar a gente... Meu pai não conseguiu e eu me juntei com alguns amigos do colégio e fomos a pé para casa. Dava uns 4, 5, 6 quilômetros por aí. Andando a pé, tinha perto do ISTA, que é uma faculdade, tinha um negócio de bruxaria. E eu passando aí, cara, é um ritmo inigualável. Não é um batuque só. Zé, como é que eu vou conseguir distinguir que essa música está sendo usada por Satanás? Primeiro, a letra é muito pretensiosa. Ela pode ser usada para uma pessoa, mas também pode ser usada para um demônio. Do tipo, eu vou me entregar para você, você é tudo para mim. Ai, tá legal, né? Você tá falando isso, só que no mundo espiritual você tá falando, você é tudo para mim, só que do lado oposto. Segundo, essa música é dançante. Porque no mundo espiritual... Por mais que a música seja triste, vai ter ritmo. Não é só o tecladozinho, não é lo-fi, não é aquilo lá. Até o lo-fi que você está pensando, que é algo triste, vai ter um ritmo, vai ter conotação rítmica, porque os demônios, eles se movem por ritmos. Pega essa chave, cara, e guarda no teu coração. Demônios se movem muito por ritmos. Não é aquele louvor assim, aquele é tranquilo. Mas os demônios, estou falando da agressividade espiritual, ritmos. Entendeu? Terceiro, no caso, é você pedir para que o Espírito Santo te mostre. Porque muita coisa que o Zé está falando talvez não faça sentido para algumas pessoas. Vai fazer sentido quando você estiver na tua casa. Depois desse podcast, você vai começar a conotar, essa música aqui não, pô. Essa letra aqui não. Essa letra aqui na minha casa não entra. Tem várias músicas do sertanejo, por exemplo. Zé, qual a diferença de uma música para outra? É você entender a mensagem. A galera pode me chamar de religioso, mas eu não consigo ouvir outra coisa além daquilo que eu estou exaltando ao Senhor. Existem louvores de afrobeat, eu danço. Existem louvores, sei lá, de tudo que você pode imaginar. Rock alternativo tem. Só que você entende que a mensagem é diferente e até a forma de tocar de um cara cristão para um cara do secular é totalmente diferente. Você sabe que no secular os caras fazem coisas agressivas. E você vê até que você que toca guitarra,
do rock alternativo, que você sabe que é consagrado a Satanás, você sabe que tem um rifle diferenciado. Você sabe que o grito de guerra daquele negócio é totalmente diferenciado. E é ali que Satanás ele implanta suas raízes. Você já viu os grandes caras do rock, os grandes caras da música. Quando eles morrem, você vê sempre a bibliografia. Você vê, caraca, esse cara fazia um negócio meio sujo assim e tal. Porque aquilo que ele mostra no palco é só fruto do que ele já faz no secreto. Tanto pro cristão, tanto pro cara do mundo, do Satanás, assim. Então é isso, irmão. Eu acho que a